por favor? Eu vou ler, é um trecho pequeno, então eu vou ler e você acompanha, por favor. Está escrito assim: tendo Abraão erguido os olhos, verso 13, desculpe, por favor. Capítulo 22, verso 13. Está escrito assim: tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de um carneiro, tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto, em lugar do seu filho. E pôs Abraão por nome naquele lugar de o Senhor proverá. Daí, diz-se até o dia de hoje, no monte do Jeová Jirê, o Deus provedor. Amém? Amém e amém. Curva sua cabeça e feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu preciso do teu auxílio agora, meu Pai. Senhor, o teu povo, meu Pai, tem fome e sede da tua palavra. Que este, meu Deus, venha ser um momento, meu Pai, em que nós possamos, meu Deus, nos fartar, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a tua bênção esteja sobre nós e que o teu Espírito, meu Pai, venha falar conosco em nome do Senhor Jesus, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, nós estamos na corrente da Arca da Aliança. Diga para quem está do seu lado assim: a presença de Deus em sua casa. Amados, na verdade, nós somos a habitação de Deus, sim ou não? Você é a habitação de Deus. O Espírito do Senhor habita em você. Você foi selado pelo Espírito de Deus. Mas isso é fé natural. Aquilo que a gente acredita, todo mundo tem Deus, todo mundo tem Deus. A fé natural. Mas sinceramente, eu não vou procurar gastar muito tempo com essa fé natural, não. Que isso aí a gente aprende até na escola, no ensino religioso. Eu gostaria de te mostrar um lado sobrenatural dessa fé que nós vivemos. Abraão, um homem chamado por Deus para largar tudo que ele tinha, para largar toda a sua família, sua parentela, e ir para um lugar que nem ele sabia onde. Ele obedeceu, assim ele fez. Chegado nesse lugar, ele começou a viver a sua vida debaixo de uma promessa de ser pai de uma grande nação, de uma multidão. E isso não acontecia de maneira nenhuma. Demorou muito e muito tempo, ao ponto dele desanimar da sua promessa. Mas aconteceu que um dia Sara engravidou e deu à luz ao seu filho, que chamou de Isaac. E Abraão estava feliz com o seu filho. Abraão estava contente com o seu filho. Abraão estava realizado com o seu filho. Mas Deus queria um compromisso maior com Abraão. É semelhante àquilo, me preste a sua atenção, por favor. É semelhante quando um casal, eles começam um relacionamento. Então, a jovem conhece o jovem, e eles começam, quando é crente mesmo, começam a orar. Aí depois que passa um tempo da oração, começam a namorar de uma maneira de crente. Depois ficam noivos, depois se casam. Então são etapas da vida, de um relacionamento. E Deus queria ir além com Abraão. Deus não queria somente ficar num relacionamento superficial, de promessa. Sabe por quê, amados? Olhe para mim e preste atenção. Quando nós vivemos somente de promessas, nós corremos o risco de desanimar, de abandonar aquilo que Deus prometeu. Quer ver uma coisa? Não existe relato bíblico disso.
Mas talvez muitas pessoas até esqueceram da sua promessa. Olha José, quantos anos demorou para a promessa se concluir na vida de José? Talvez, nós não sabemos. E eu digo a você, olha aqui para mim, talvez até você esqueceu das promessas que Deus te fez. Até você se esqueceu daquilo que Deus te prometeu. Porque quando nós vivemos somente de promessas, nós podemos esquecer. Porque promessas podem ser feitas a qualquer pessoa, independente se ele é um crente pentecostal, neopentecostal, tradicional, independente se a igreja dele é de uma forte convenção, independente se a igreja dele é uma igreja independente. Deus pode fazer promessas a quem Ele quiser. Mas Deus escolhe algumas pessoas para um relacionamento íntimo. Deus chama algumas pessoas para um relacionamento mais próximo com Ele. E Deus chamou Abraão. Deus deu a Abraão a promessa, realizou a promessa e disse para ele: Abraão, está disposto a viver algo a mais comigo, Abraão? Está disposto, Abraão, a fazer uma aliança comigo? Estou disposto, Senhor, sim. Espera aí que eu vou preparar o cordeiro. Por quê? Qual que era o costume? Imolava-se um cordeiro, partia ao meio, dividia uma banda para um lado, uma banda para o outro, e dizia, cada um jurava pelo seu Deus, e jurava por aquilo que tinha sido feito. E quem quebrasse aquela aliança, seria feito com ele o mesmo com o cordeiro. Então ele foi: Senhor, espera aí que eu vou preparar o cordeiro para a gente partir ao meio. Deus: não, eu quero escolher o cordeiro. À vontade, Senhor. Ele deve ter olhado para o seu grande pasto e falado: qualquer um, pode ser a mimosa, a teteia, a branquinha, a raspadinha. Talvez ele tinha nome nas suas ovelhinhas. Ele disse: não, não é nenhuma dessas. O que, Senhor? Então o Senhor vai querer então um barrote? O nome é esse, não é, Sr. Augusto? Garrote, meu Deus do céu. Uma vitela, um garrote. Tá vendo? Já aprendi. 2. Então o Senhor vai querer um garrote, uma vitela, Senhor? Então tá, escolhe aí. Não, não, Abraão, eu quero outro sacrifício. Então me fala então. Eu quero o seu filho, a sua promessa. Não, eu quero o seu filho. Senhor, mas Ismael deve estar tão longe uma hora dessa. Ele foi embora com Agar, Senhor, como que eu vou fazer para achá-lo? Não, Abraão, não é Ismael. Abraão, eu quero o filho da sua promessa. Eu imagino Abraão desesperado, angustiado. Imagina ele atribulado, ele olhando para o céu, gaguejando de tudo quanto é jeito, sem saber o que falar. O que vai dizer uma hora dessas? Ele olha para a sua situação, e a Bíblia diz que ele esperou até de madrugada. De madrugada ele pegou o seu filho, pegou alguns serventes, pegou alguns transportadores, não vou dar nome para não correr o risco de errar, transportadores, animais para transportar, colocou lenha, colocou tudo e partiu. E durante muito tempo ele caminhou os seus serventes, os transportadores e o seu filho do lado. Chegando no lugar aonde Deus o mandou, Deus escolheu, o Senhor diz: é aí o momento, Abraão. Ele vai e fala: olha, com o servente, fiquem aqui, lição de fé para você. Fiquem aqui no pé do monte, que eu e o garoto subiremos, adoraremos ao Senhor e desceremos. Diga assim: desceremos. Lição de fé para você. Deus havia pedido a Abraão o filho dele, mas ele estava tão convicto de que Deus ia fazer alguma coisa, que ele já liberou a palavra positiva: nós vamos subir, mas nós vamos descer, porque o Deus que eu conheço é um Deus provedor, e Deus vai fazer alguma coisa em meu favor. Levante a sua mão direita em nome do Senhor Jesus e profetiza: Deus vai fazer alguma coisa em meu favor. Aleluia! Meu Deus, aleluia,
Aleluia, Deus vai fazer alguma coisa em seu favor. Profetiza para quem está próximo de você. Deus vai fazer alguma coisa em seu favor. Deus vai fazer alguma coisa em seu favor. Aleluia. Chegando lá, a pergunta do menino é clássica, todo mundo conhece. Pai, eu vejo aqui tudo, está tudo certo, eu só não vejo um cordeiro. E Abraão diz: fique tranquilo, meu filho, o Senhor vai prover um cordeiro para si. Aleluia. Mas Deus esperou. Deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma coisa que o povo se engana muito, que o povo erra muito. Deus, na verdade, Ele quer somente a obediência. Quando a Bíblia fala da árvore do conhecimento do bem e do mal, eu vi uma briga teológica, uma bagunça, para saber qual que era o fruto. Um falava que era figo, porque depois Adão apareceu com a folha de figo tapando o seu corpo. O outro falava que poderia ser a maçã, o outro falava que podia ser jaca, qualquer coisa, que sei lá, que poderia ser. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que estava em xeque não é isso. Que fosse uma melancia gigante. O que tem a ver? O problema ali não era isso, não era qual o fruto. Porque de repente da fruta você coloca um pêssego e ia falar: nossa, que pêssego lindo. Ia virar as costas e andando. Eu não gosto de pêssego. Eu como, mas não gosto. Então não ia chamar minha atenção. Talvez fosse uma manga daquela ubá. Aí eu falava: que manga boa. Aí talvez pegaria. Para algumas pessoas ia tacar no chão. Então independe do fruto. Independe. O que Deus queria de Adão e de Eva